Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Mais uma meditação no livro de Provérbios. O capítulo é 16, a partir do versículo 21, que nos diz assim: O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhes é castigo. O 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Não tem como ser sábio de coração, ter doçura no falar, saber como falar, ter entendimento para possuir fonte de vida, saber o que falar em todas as situações, ter sempre palavras agradáveis que adoçam a alma e cura o corpo, se não tivermos comunhão com Deus. Pela sua palavra deixada na Bíblia, e seguirmos os ensinamentos e conselhos, exemplos do verbo de vida que é Jesus. E é pela obediência à palavra que vamos nos moldando para chegar perto da semelhança de Cristo. Não física, mas em atitudes, nos transformando em novo homem. Como diz em Colossenses 3,10, nos diz assim, olha: E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Chegaremos nessa transformação pela palavra, não só lida, mas também como praticada. E no versículo 25 continua: Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O capítulo 14, versículo 12 de Provérbio, há uma repetição nesse versículo 25, que é para deixar cravado em nossos corações que nós nos equivocamos se pensamos que o caminho que parece bom aos nossos olhos é o correto, sendo que quando queremos andar conforme a nossa vontade, isso nos levará à morte. Pode ser principalmente a espiritual. Nisso só falta um passo para a carnal também. E no versículo 26 diz: A fonte do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Poucos são os homens que trabalham por prazer, porque têm satisfação em produzir. A maioria, nem vou falar em porcentagem, trabalha para saciar a fome, seja de alimento, seja de querer ter algo para agradar o seu eu. Não é errado, só não pode ser por soberba, aonde com certeza a prioridade da vida, Deus, será aos poucos sendo substituído. Isso acontece na maioria das vezes e até sem notarmos. O versículo 27 e o versículo 28 diz: O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como quem fogo ardente. O homem perverso espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem depravado ou perverso só sabe fazer o mal. Como defamar as pessoas é o seu maior prazer, pois isso causa discórdias, até morte muitas vezes, por uma palavra maldita, mal colocada, ou até uma situação criada enganosamente. Os nossos olhos e ouvidos carnais nos mostram coisas ou ouvimos coisas que nós queremos ver, não o que é fato.
A nossa mente nos engana com o nosso coração. O versículo 29 diz assim: o homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Esse tipo de pessoa leva outras, porque o homem que não está firmado na rocha tende a ir para o mau caminho e nem enxerga, não consegue ver o mal, porque o inimigo lhe tapa os olhos. No versículo 30 diz assim: quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Completamente que o homem, principalmente sem Deus, só sabe fazer o mal. Ele não consegue pensar sequer em praticar o bem. E quando ele maquina aqui, olha, que ele fecha os olhos e fica maquinando o mal, e esse mal seja concluído, ele até, olha aqui, ó, morde os lábios, como se estivesse já executando. Isso é muita perversidade, amados. Muita falta de Deus. O versículo 31 diz: coroa de honra ou glória são as cãs. Cãs são cabelos grisalhos quando se acham no caminho da justiça. Ver como uma pessoa de idade avançada, que são as cãs, está se referindo a isso, essa tem uma coroa de honra, de glória. Deus nos dá recompensa por seguirmos uma vida com justiça e com a direção dele, porque só assim nós vivemos uma vida com justiça. E no versículo 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Deus não se agrada da guerra, aonde só há destruição. Ele valoriza mais os que são pacientes, dominando o seu espírito de se irar, e assim evitar muitas vezes de entrar em guerra. E no 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. Deus é poderoso sobre toda a vida humana. Os que deixam ser guiado por ele terá a vida eterna, o descanso, lugar de abrigo ao lado de Deus. Lindo, né, amados? Então vamos cada vez mais e mais estar com o nosso Senhor. E teremos aqui, olha, o nosso regaço. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador, amado Jesus Cristo.